Fala aí, gente bonita do canal, tudo bem com você? Hoje vou fazer um vídeo especialmente para você, torcedor vascaíno. Hoje estamos aí comemorando a permanência do Vasco da Gama, do Clube Regata Vasco da Gama, permanece na Série A para o ano de 2024. Foi uma rodada daquelas, né? Então até hoje tem torcedor vascaíno comemorando a permanência. O Vasco que durante alguns anos, né, visitou a Série B com mais frequência. Então a torcida do Vasco não mais aguenta jogar uma Série B que é difícil. Pense numa competição difícil. Você anda o Brasil inteiro, meu amigo, fazendo jogos de ida e de volta, enfrenta gramados duros, pesados. Essa é a Série B. E sem contar a cobrança da grande mídia, a cobrança da torcida, a camisa pesa bastante, o psicológico da pessoa também jogar uma Série B, contratação, recursos financeiros, tudo isso é mais complicado. O Vasco da Gama é um clube que dispensa comentários pela sua história, pelos grandes atletas, presidentes, dirigentes que já passaram por esse clube. E hoje, infelizmente, se encontra nessa situação delicada durante alguns anos. Vive uma fila aí enorme de títulos de jejum, de títulos nacionais de grande expressão. Esse vídeo hoje é um comunicado para você, torcedor vascaíno, é um comunicado para a própria instituição Vasco da Gama também, para abrir os olhos. Hoje tem muita gente comemorando uma permanência na Série A. Olha, preste atenção, o Vasco não é time de ficar comemorando permanência. A direção do Vasco da Gama tem que entender que ao iniciar-se um ano, um projeto para uma competição, o Vasco tem que voltar a ficar no topo da tabela. O Vasco tem que lutar, se contratar para buscar o título. É isso que a torcida quer. A gente revendo aí, fazendo um panorama dessa competição. De 38 jogos, o Vasco ficou 24 rodadas na zona de rebaixamento. Isso mesmo, de 38 jogos, 24 jogos ficou ali na zona do rebaixamento. Para o tamanho do clube que é o Vasco, isso é inadmissível. Viu a torcida do Vasco? Que torcida extraordinária. Que torcida que não desanimou, que não largou o leme, não abandonou o barco, mas ficou com o clube até o último minuto, até o último jogo. Enquanto teve esperança, a torcida não largou o pé. E aí o Vasco conseguiu permanecer na última rodada com a vitória, aquela vitória ali maravilhosa diante do Bragantino, sofrida, suada, ralada, com muito suor, venceu a equipe do Bragantino por 2-1. Mas isso é muito pouco com o tamanho do clube que é o Vasco da Gama. Então o Vasco não pode entrar em competições pensando em apenas permanecer numa Série A. Sabe, eu entendo que a proposta do clube, durante o meio do campeonato, viu que o Vasco não ia para canto nenhum e investiu para permanecer. Então, digamos que seja louvável uma falsa alegria, uma falsa comemoração aí, por mais que seja curta a comemoração, mas que seja louvável. Mas tá bom, chega de confete. É hora da gente agora rever onde nós erramos, onde o clube errou, para corrigir. E não é o primeiro ano que o Vasco está errando, mas é só fazer um retrospecto aí de anos anteriores. O Vasco está errando há muito tempo. Se viesse cair este ano, não seria nenhuma novidade o Vasco jogar uma Série B pelo time, pelo futebol que ele apresentou durante todo esse ano, durante essa competição. O Vasco mudou bastante, sim, entrou no plano SAF aí, investidores, contratações, mas esse clube, a gente sempre quer mais desse clube. As contratações surgiram, vieram, trouxe alguns resultados e o resultado que o Vasco foi de não cair. Mas isso não é título para ninguém. A gente comemora hoje a permanência como se fosse um título. A gente vê duas torcidas comemorando hoje. A mídia apresenta a torcida do Palmeiras, que foi campeã merecidamente, e a torcida do Vasco, comemorando a permanência. E não tem troféu, meu amigo, minha amiga, torcedor, não tem troféu para quem permanece na Série A. Mas aí, a alegria é que de novos sonhos, de novos planos, de nova perspectiva para um novo ano que se inicia.
Quem sabe o novo Vasco surja também durante esse novo ano que se inicia também. Essa é a esperança do torcedor mais uma vez, para ver que os investidores, a direção do Vasco, ela possa criar o novo Vasco novamente, crescer com esse Vasco para que fique poderoso e que fique disputando títulos e conquistando títulos também. Exemplo, o Bragantino já está na Série A, eu acho que de 4 a 5 anos seguidos, fazendo ótimas campanhas. Não briga pelo título, mas ali está no meio da tabela ali, pontuando, mas a mídia não dá tanto crédito, porque não tem tanta camisa, porque não tem tanta torcida. Mas o Bragantino é um exemplo a ser seguido, paga suas contas em dias, tem um bom futebol mostrado em campo também. Então, Vasquinho, vamos se tornar Vascão. A gente tem que dizer o que é real. Chega de passar pano, meu amigo, chega de passar pano. Série A já terminou, a gente permaneceu, ok, mas a gente quer muito mais do que foi apresentado dentro de campo. Então, valeu as contratações, mas precisamos contratar muito, porque o time é ruim, o time é fraco, o time é esforçado. Se você olhar direitinho, o Vasco não tem jogada ensaiada, não tem. A única jogada do Vasco é pela linha de fundo, cruzando pelo Piton ou outro tipo de jogador. Toda bola busca o centroavante Veguete. Toda bola é bola na área. É só jogada de cabeçada e nada mais do que isso. Inclusive você viu o gol, né? O gol da vitória ali foi um gol de cabeça. Então toda jogada do Vasco é cruzamento na área, seja do meio de campo, seja da linha de fundo. Toda bola procura um único jogador. Se esse jogador se machucar, hein? Que coisa, não? Por incrível que pareça, quem fez o gol foi o Silvinho ali, né? Outro jogador aí que chegou, que saiu da base, do banco de reservas e fez o gol de cabeça também. Porque a única jogada do Vasco é essa, é jogada de bola aérea. Se pegar um clube que marca as laterais, o Vasco não tem mais o que fazer. Não tem outro tipo de jogada, então o futebol se resumiu apenas a isso. Então quando o time só tem uma única jogada, quando o time só acredita o seu futebol a um único jogador, a esperança a um único jogador, o time não rende. E foi isso que a gente viu o Vasco sofrido. Mas um Vasco valente, mas nem sempre a valentia vence jogo. Nem sempre a torcida vence jogo, meu amigo. O Vasco venceu com o apoio da torcida, mas quem joga são os jogadores. A torcida não entra em campo, porque se entrar em campo é punida, né? Então, galera, espero que você tenha entendido o recado aí, esse comunicado sério sobre o nosso clube Regatas Vasco da Gama, que precisa voltar ao cenário. Está no cenário nacional, mas não está fazendo nada. Está lutando apenas para não cair. Então, precisamos melhorar esse time urgentemente em toda a competição. Vai ser no Carioca, vai ser no Nacional, vai ser na Copa do Brasil. O Vasco precisa ser grande. As pessoas, os times precisam ver o Vasco grande novamente e tremer quando se vê como aquele adversário, o Gigante da Colina. Passamos jus a esse apelido, Gigante da Colina. Um abraço, torcedor do Vasco. Bom final de ano para vocês aí. Que Deus abençoe a todos e queremos um Vasco melhor, um Vasco mais forte, um Vasco campeão e competitivo nesse próximo ano. Um abraço, até mais, fui!